diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazer os presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitrar, ou chutar, ou resistir aos meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que você deve fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via homem algum, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o livro de Atos, apesar de não receber o nome do seu autor, acredita-se que quem escreveu o livro de Atos foi o jovem médico Lucas, o Gentil. Apesar do livro não narrar alguns eventos do primeiro e segundo século da igreja, como a queda do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e também o livro não narra a perseguição por parte do sexto imperador de Roma, chamado Nero. O livro de Atos, ele é considerado uma compilação, ou os relatos da igreja primitiva nos seus primeiros anos. Alguns acreditam que o livro de Atos foi escrito entre o ano 61 e o ano 63, pelo fato dele não narrar esses episódios importantes da história da igreja. Mas o livro, ele é tão interessante nas nossas vidas, pois que se não fosse o livro de Atos, nós não teríamos os relatos de como a igreja cresceu e de como o evangelho atravessou fronteiras até alcançar línguas, povos e nações. O livro de Atos, ele é um livro totalmente diferente dos outros, pois ele narra como a igreja cresceu, como a igreja se desenvolveu. Mas todos nós sabemos que a igreja não nasceu em Atos 2. A igreja cresceu quando Jesus estava na cruz do Calvário e disse: Tetelestai, está consumado. Ele entrega o seu Espírito. Atos capítulo 2 foi um revestimento de poder, a qual a igreja recebeu para fazer missão. E o interessante é que o livro de Atos narra como o evangelho atravessou fronteiras, desde a Judeia, Samaria, Antioquia, Ásia Menor. A Bíblia diz que ela alcançou até os confins da terra, chegando em Éfeso, Creta, Listra, Derbe, Icônio, até chegar no coração do mundo antigo, a grande capital de Roma, aonde o apóstolo Paulo estabeleceu um relacionamento profundo, aonde o evangelho chegou até os confins do Oriente. O interessante é que o livro de Atos, em especial, ele narra como Deus levantou homens e encheu e capacitou de inteligência e de preparação. Homens que às vezes não sabiam ler, não sabiam escrever, mas Deus usou para ganhar uma grande multidão. Entre esses homens, o livro de Atos narra a respeito do líder da igreja primitiva, chamado apóstolo Pedro, ancião. Mas em segundo lugar, o livro de Atos também vai narrar sobre a vida do grande apóstolo Paulo, conhecido também como Saulo de Tarso. A palavra Saulo é um nome judaico
mesma coisa que Saul. Saul, ele foi o maior perseguidor de Davi. Davi fugiu de Saul de 12 a 15 anos. Então, Saul também tem as mesmas características de Saul. Tinha um perseguidor da igreja, um perseguidor do cristianismo. Falar de Saulo de Tarso é falar de um homem que tinha dois mundos, pois ele mesmo vai dizer que ele era judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Além disso, as suas bases gregas vinham da sua cidade natal, que era uma cidade chamada Tarso da Cilícia, que era uma cidade greco-romana, conhecida pelos muitos templos ou sinagogas de filosofia que havia na época. Além disso, esse mesmo Saulo, falar da sua teologia é falar dele porque ele foi criado aos pés do grande rabino chamado Gamaliel. Gamaliel era um grande teólogo da época de Saulo de Tarso. Todos nós sabemos que na época de Saulo havia no mínimo 3 escolas teológicas. A primeira era a grande escola teológica de Shammai, a segunda, a escola de Hillel, e a terceira, mais nova, mas a mais conhecida, como a escola de Gamaliel. Falar da sua espiritualidade é falar que Saulo de Tarso era alienado aos fariseus. Os fariseus eram uma casta de religiosos que havia na época, mas eles foram os piores inimigos do ministério de Jesus, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer: vocês por fora são bonitos, vocês por fora estão bem vestidos, mas por dentro vocês são como um sepulcro caiado, porque vocês vivem de aparência hipócrita. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hipócrita aqui era usada no Novo Testamento quando alguém estava atuando em uma peça. Ele dava esse nome de ator, que para nós é hoje, mas na época era hipócrita ou hipocrisia, que era alguém que estava assumindo um papel que não era dele. Então, quando Jesus diz para os fariseus hipócrita, Jesus estava dizendo: vocês estão vivendo de aparência. Certo dia, Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer: vocês atam fardo pesado e colocam no ombro das pessoas, mas vocês mesmos não movem nenhum dedo. Vocês vivem de aparência. Esse tempo no Novo Testamento para os fariseus era conhecido como o tempo do sofisma. Pastor, e o que é o tempo do sofisma? Sofisma é uma palavra grega que significa a aparência de verdade, mas o fundo é mentiroso. Era Jesus dizendo: vocês aparentam ser uma coisa, mas eu conheço vocês no secreto, no presente, na realidade. Quando todo mundo vê vocês, vocês aparentam uma coisa, mas no secreto vocês são outra. Falar de Saulo de Tarso é falar de alguém que era alienado aos fariseus, que era alguém que observava os 613 mandamentos de Moisés, que era alguém que vivia ao pé da letra, que era alguém totalmente zeloso. Mas quando ele ouviu falar do cristianismo, que para ele era como se fosse uma ameaça, é por isso que ele começa agora a perseguir o cristianismo. O interessante é que tudo começou no livro de Atos capítulo 6, quando o jovem Estevão, revoltado porém cheio do Espírito Santo, começa a pregar contra os assassinos e os acusadores de Cristo. Ele é trazido diante do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma cúpula religiosa, composta por 72 cadeiras, mas somente 71 era ocupada. A cadeira central, que simbolizava Moisés e os profetas, ninguém se assentava. E o interessante é que o Sinédrio era composto por escribas, fariseus e pessoas das famílias mais importantes dentro de Jerusalém, aonde a Bíblia diz que Estevão vai ser trazido e dá um testemunho desde Abraão até a crucificação de Cristo. Depois disso, o Sinédrio fica furioso e lança Estevão para fora da cidade, aonde ali ele recebe a sua primeira sentença de morte, que é o apedrejamento por blasfêmia. A Bíblia diz
diz que depois que ele é apedrejado, os discípulos vão pegar, olha para mim, vão pegar as vestes de Estevão e vão depositar aos pés de Saulo de Tarso. Mas o que me deixa mais impactado é que a Bíblia vai dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão. Alguns teólogos modernos acreditam que Saulo, ele também tinha uma cadeira junto ao Sinédrio, porque quando a Bíblia diz que ele consentiu, eu quero que você entenda que as 71 cadeiras eram 71 classe de religiosos, e ninguém casava sem as 71 assinaturas, ninguém separava se não tivesse as 71 assinaturas, ninguém poderia ser condenado e julgado e receber a sentença de morte se não tivesse as 71 assinaturas do Sinédrio. Mas como a Bíblia diz que Saulo consentiu, ele deu aval, ele deu assinatura para que Estevão recebesse a sentença de morte. Mas agora, depois de Estevão morrer, os discípulos levam a sua roupa aos pés de Saulo, aonde a Bíblia diz no capítulo de número 9 que ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele, não satisfeito, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas de autorização, porque ele não poderia atravessar de uma cidade para outra, de uma província para outra, se não tivesse autorização. É por isso que a Bíblia diz que depois ele comprou uma cidadania romana para desfrutar da liberdade de ir e vir, e também do acesso de atravessar fronteiras e cidades e povoados. A Bíblia diz que depois que ele pegou cartas, ele coloca no seu coração descer para a cidade de Damasco para poder perseguir o cristianismo, porque chega aos ouvidos de Saulo que o evangelho e o cristianismo começa a crescer tanto que chega na Judéia, chega na Samaria, chega na Antioquia e vai chegar até a cidade de Damasco. Mas quando ele estava com uma carta na mão, com uma autoridade concedida pelo homem na mão, ele se achava demais o doutor da lei, o teólogo, o poliglota, porque Paulo falava hebraico, aramaico e também siríaco. Ele era alguém especialista naquilo que ele fazia, ele se achava tal. Mas quando a Bíblia diz que ele tinha nas suas mãos a carta, a autorização dada pelo governo da terra, o governo do céu vai se colocar de pé. A Bíblia vai nos dizer que quando Saulo estava chegando perto da cidade de Damasco, a Bíblia diz que uma luz vai raiar do céu para a terra. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o que o Saulo não sabia é que a igreja de Damasco vivia de joelho, é que a igreja de Damasco era pentecostal, e a igreja de Damasco vivia com a cara no pó, e a igreja que vive aos pés da cruz, que vive de joelhos em oração, ela não é envergonhada. Aonde a Bíblia diz que ele chegando perto da cidade, uma luz vai raiar do céu para a terra, e Saulo cai prostrado no chão. Aleluia! Eu não sei se alguém aqui vai pegar essa palavra, mas quando Jesus raia a luz do céu para a terra e Saulo cai prostrado, eram os céus dizendo: eu sei que você é poliglota, eu sei que você é um estudioso, eu sei que você é um escriba, eu sei que você tem capacidade humana, mas quando se trata da minha obra, as coisas erradas só vai até onde eu quero. Eu não sei quem vai pegar essa palavra, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está pensando, dizendo: o que eu vim fazer neste culto hoje era para mim estar lá tomando uma gelada, uma Heineken, uma Budweiser, quem sabe um uísque com gelo, escutando um forró, um quebra-quebra, um risca-faca. Mas Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui porque eu decidi para você. Porque Atos capítulo 9 é o divisor de águas na vida de Saulo. É os céus dizendo: daqui para lá, Saulo,
Atos capítulo de número 9 é um divisor de águas na vida de Saulo, é um divisor de águas no ministério de Saulo, entre o antes e o depois, entre o velho e o novo. Eu não sei quem vai pegar essa palavra, mas essa campanha vai ser um divisor de águas na tua vida. Quando Jesus para Saulo, era Jesus dizendo: Saulo, eu estou te parando aqui. Por quê? Porque aí na terra ninguém teve a coragem de te parar, porque você era doutor da lei, você era teólogo, você era poliglota. Mas quem é maior do que os teólogos da terra, do que é maior do que os poliglotas da terra, sou eu. E se o homem não tem poder de parar, eu vou me colocando de pé para mostrar para você que tem gente mais valente do que você, que tem gente mais poderosa do que eu. Não sei quem está pegando, mas olha para quem está do teu lado e diga: Deus está parando você nessa noite, porque Ele tem um projeto na tua vida, e o projeto só vai acontecer quando Ele pegar na tua mão e dizer: pode vir andar sobre as águas. Levante a mão. Ninguém nunca tinha parado o Saulo de paz. Ninguém nunca tinha barrado o Saulo. Ninguém nunca tinha parado ele, porque muitas pessoas temiam ele. Ele tinha autoridade, ele era conhecido, ele era alguém que tinha uma cadeira de posição. Mas quando se trata da obra de Deus, as coisas só vai até onde Ele quer. Porque quem manda aqui não é o pastor Adriano, quem manda aqui não é a pastora Gislaine, quem manda aqui não é os meninos do louvor, quem manda aqui não é o pregador pastor Luiz, quem manda aqui ainda é o dono dele. Eu não sei se alguém vai pegar essa palavra, mas Ele está dizendo: eu sou ainda Deus que abre o caminho no deserto, eu ainda sou Deus que passa o rio no ermo, eu ainda sou Deus que abre porta onde tem parede, e se eu quiser, nada nem ninguém pode impedir, porque a Bíblia vai nos dizer que Isaías disse: Senhor, quem fugirá do Senhor? Mas o Senhor disse: ninguém, Isaías. Sabe por quê? Porque ninguém pode fugir da minha presença. Senhor, mas como assim? Ele disse: ei, Isaías, ninguém pode fugir das minhas mãos. Por quê? Porque ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar, porque operando eu, ninguém pode impedir. É por isso que Jó disse em certo dia: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a obra de Deus ninguém manda, a obra de Deus ninguém faz o que quer, a obra de Deus é Deus que coloca no coração dos líderes, é Deus que coloca no coração dos pastores, é Deus que cria, é Deus que rege, é Deus que apacenta, é Deus que usa, é Deus que faz. Eu não sei se alguém está pegando aqui, mas sabe por quê? A raiva do diabo contra mim, contra você, não é porque você é perfeito, não é porque você é bonito, não é porque você é de uma família boa, de uma classe social acima dos irmãos aqui da igreja. O diabo te odeia, porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. A maior raiva do diabo é que ele se levanta e diz: ele vai parar, ela vai desviar, ela vai abrir mão, ela vai chutar o pão da barraca. Mas quando você dizer: vou parar, o Espírito
Saulo ele é parado, a Bíblia diz que ele cai prostrado. Saulo nunca tinha se prostrado diante de ninguém. Mas quando Deus se coloca de pé, não há homem forte, valente que resista. Quando Saulo cai prostrado, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 9: e caindo ele prostrado, uma luz brilhou no céu em seu redor, e ele caindo em terra, uma voz lhe dirigia dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Todos nós sabemos o que é um aguilhão. O aguilhão era uma vara de 1,20 m a 1,30 m que tinha na sua extremidade um pedaço de ponta de ferro. Quando os bois estavam arando terra, poderia ser em dupla, de 4, de 6 e até de 12 juntas de boi arando terra. E sempre tinha aquele boi que saía do arado e fazia o arado sair torto. Era quando todo o arado chegava por trás dele e espetava ele com um aguilhão, para ele entrar no prumo de novo, para que o projeto saísse perfeito. Quando Jesus diz: tudo é para te recalcitrar contra os meus aguilhões, era Jesus dizendo: até quando você vai resistir ao meu propósito? Até quando você vai resistir à minha chamada? Até quando você vai se fingir de boi sonso, porque eu estou falando todo dia com você, e você diz: nossa, se a Maria estivesse nesse culto, se o Pedro tivesse essa palavra, era para ele. Não era, porque se fosse para ele, ele ia estar aqui. E como você dá a palavra, é para você. Até quando, Saulo, você vai fugir da presença de Deus? Até quando você vai viver essa vida medíocre? Essa vida de falsa alegria? Essa vida de prazer momentâneo? Porque quando Saulo cai, Jesus se revela para ele e diz: tu é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele diz: o que você quer, Senhor, que eu faça? Aí Paulo diz, Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deve fazer. Só que o que me deixa mais impactado é que quando Saulo abre os olhos, ele está cego. A presença de Deus não tem como o teu ministério dar certo, não tem como o teu casamento ser feliz, se você vive nas práticas do velho homem. Deus tira a visão velha e dá a visão nova, para que o projeto se cumpra. De quem está do teu lado, diga: Deus está tirando a visão velha e estabelecendo uma nova. Sabe o que eu acho mais lindo aqui? É que o Agostinho disse isso, e eu gosto dessa frase de Agostinho, que ele disse: eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Olha pra quem está do teu lado, diga: o miserável sabe nadar ou ele já morreu afogado? É forte. Ele sabia nadar e agora todo dia tem que matar ele. É uma batalha, é uma luta constante, irmãos. A gente não está aqui porque a gente é perfeito. Eu tenho desejo todo dia, vontade todo dia, vontade de parar todo dia, meter um louco todo dia. Mas todo dia Jesus olha e diz: e aí, o velho homem vai voltar ou vai morrer? John Stott, ele vai deixar um epígrafe, uma biografia, e ele vai dizer que a gente vive entre o já e o ainda não. Diga comigo: entre o já e o ainda não. Pastor, e o que significa? Que nós já fomos alcançados pela graça mediante ao sacrifício de Jesus na cruz, mas ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito e glorificado. Então nós vivemos em um paralelo de dois mundos, entre o reino de Deus e o império das trevas. O reino de Deus
ajudo, eu te fortaleço, eu vou na tua frente. E o império das trevas olha e diz: para com isso, você está perdendo tempo, não vai acontecer nada, mete o louco logo, chuta o pau da barraca, separa, sai fora, vai viver a tua vida. É por isso que tem dia que a gente quer pregar, tem dia que a gente está fervendo, queimando, como brasa labareda, quer vir para a igreja, quer adorar, quer ficar no manto, fazer aviãozinho, cortador de cana, profetizar, revelar a vida do irmão. Mas tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que parece que a depressão, a crise da ansiedade, os problemas, as contas, a dificuldade, crise no casamento, parece que vai sufocar a gente. Mas eu quero profetizar que nessa noite vai cair cavalo, cavaleiro, vai cair demônio, pombagira, macumba, inveja, porque a vitória é da igreja. E só quem acredita nessa palavra, que a vitória é tua, é minha, é da igreja, é nossa, levante a mão em nome de Jesus e não então, olha para mim, é por isso que você vive uma guerra constante. Porque a gente vive uma batalha entre dois rumos. O reino de Deus dizendo: eu estou contigo. Mas o império das trevas dizendo: larga a mão. Chuta o pau da barraca, filhão, mete o louco. Tu era vida doida, tu engolia sapo, vai meu filho. Aí o reino da luz entra e fala: não, meu filho, você é uma nova criatura. Pacificador, serão chamados filhos de Deus. É por isso essa guerra constante. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Olha para mim. É que depois desse encontro de Saulo com Jesus, depois de 3 dias, Saulo começa a pregar poderosamente a palavra. Glória a Deus. E quando Saulo começa a pregar a palavra de uma forma poderosa, os discípulos de Damasco vão olhar para ele e vai dizer: rapaz, ele está mentindo, ele está se fazendo que se converteu, ele vai acabar com nós, ele quer levar a gente para Jerusalém arrastado, amarrado, ele quer aprisionar, ele quer que a gente seja morto. Ele mudou nada. Sabe o que eu entendo aqui? É que mesmo Saulo tendo um encontro com Jesus, os discípulos de Damasco não acreditaram na sua conversão e resistiram ele. Meu Deus. Então isso significa que não é porque eu tive um encontro com Jesus que eu não vou passar por rejeição. Verdade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, além dele recuperar a vista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Porque não tem como eu ser cheio do Espírito Santo com a visão antiga. Verdade. Jesus dá uma visão nova que faz com que ele seja cheio. Depois de mesmo visão nova e cheio, ele recebe e ele enfrenta oposição e rejeição. Meu Deus. Deus vai levantar um jovem chamado Barnabé. A palavra Barnabé significa filho da consolação ou filho do Espírito Santo. Barnabé vê o jeito que ele prega e diz: rapaz, esse cara prega demais. Esse cara é pentecostal, os apóstolos têm que conhecer esse cara. Esse cara vai explodir em Jerusalém. Ele pega Saulo, leva para Jerusalém, diante dos apóstolos numa reunião e diz: rapaz, vocês têm que conhecer esse Saulo aqui, ó. O cara é poliglota, o cara fala grego, hebraico, aramaico, siríaco, e tem mais. O cara foi criado aos pés de Gamaliel. O cara é top, teve um encontro com Jesus, é nova criatura. A gente precisa acolher esse cara. Mas a Bíblia diz que os apóstolos olhou e rejeitou Saulo. Meu Deus. Então olha para quem está do teu lado e diga: não é porque Jesus é na tua vida que você não vai provar da rejeição. Aleluia. Se algumas pessoas te resistirem, sabe o que Saulo vai ter que fazer? Eu estou encerrando a mensagem. Ele sai dali, depois de aproximadamente 15 dias pregando e ninguém dá crédito. Ele sai dali e volta para a sua cidade natal, Tarso da Cilícia, a cidade greco-romana. Ela era conhecida porque ela trabalhava a especiaria lá, a cultura, pastor, e a profissão que predominava a cidade era lã negra de ovelhas, que eles usavam para fazer tenda e cobertura de navios, da onde Saulo adquiriu isso. Olha para mim, ele estava no auge, irmão, lá na frente, top das galáxias, autoridade, conhecido, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele teve que voltar
Sabe o que eu entendo aqui? É que não é porque as coisas estão dando errado que Jesus não está no negócio. E isso é uma questão de maturidade. Tem coisas que Jesus vai dar e vai dar errado. Tem coisas que Jesus não vai dar e vai dar certo. Mas tem coisas que Jesus vai dar e vai dar certo. E isso é uma questão de maturidade. Porque tem crente que não consegue receber não de Deus. Tem crente que não consegue passar pelo processo. Saulo estava no topo do auge, mas quando tem encontro com Jesus, ele tem que voltar lá e começar a fazer tenda para sobreviver, para não morrer de fome. Depois de aproximadamente 3 anos fazendo tenda no deserto, pastor Adriano, o evangelho começa a crescer tanto em Antioquia. Eu encerro a mensagem aqui. Que os discípulos chegam lá em Jerusalém e dizem para os apóstolos: a gente precisa enviar um pastor lá para Antioquia, porque a igreja cresceu muito lá. Só que os apóstolos vão olhar um para o outro e vai dizer: eu não vou não. Meu Deus! Você vai, Pedro? Vou nada. E aí, Tiago? Vou, mas estou fora. E aí, você vai? Não vou. Você não vou. Você não vou. Por que eles não queriam ir? Porque Antioquia, quem vivia lá eram os gregos. Os gregos eram filósofos, inteligentes, que iam levar acima do natural e do normal. Então você acha que eles iam querer pastorear para ser humilhado, levar paulada? Vou nada! Mas daí Barnabé se levanta e diz: rapaz, ninguém de vocês aí, santão, cheio do Espírito Santo, está preparado para pastorear a igreja lá? É forte, Deus. Diga para quem está do lado de cá: Deus está preparando o ambiente para te honrar. Aí Barnabé se coloca e diz: rapaz, eu lembrei de um cara. Você lembra aquele cara que há 3 anos atrás vocês rejeitaram? Quem? Saulo de Tarso. Ele está fazendo tenda para sobreviver, mas eu vou falar: o cara é poliglota, o cara fala, o cara tem a senha, o cara é top. Manda chamar. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo da exaltação está chegando. Eu não sei quem vai pegar essa palavra, mas Saulo de Tarso, depois ele teve o nome mudado para Paulo. Olha para mim. Paulo, ele foi o maior ganhador de almas de toda a história. Entre asa maior e asa menor, Saulo ganhou mais de 5 milhões de almas. Abriu e inaugurou mais de 28 igrejas. Sabe o que eu aprendo aqui? É que no lugar da vergonha, Deus vai gerar dupla. Só quem acredita nessa palavra, em nome de Jesus, levante a mão. Só quem pode adorar crendo na vitória, adora Ele, porque a vitória está chegando. Deus está preparando o ambiente para te honrar. Deus está preparando o cenário. A tua senha vai chegar. Alguém vai bater na porta da tua casa. Alguém já está com o teu Pix na mão. Alguém já está com o número do teu celular pronto para te ligar. A boa notícia vai chegar. No nome do Senhor será glorificado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, coloca ele de pé e diga para ele assim: Deus já está preparando. Mas porque você veio nesse culto, Deus já preparou. Agora olha para ele com olhar de profeta, com olhar de profeta. Fica com medo não, que ele não vai te bater na saída não. Ele não vai te arrebentar na porrada lá fora não, porque lá tem segurança lá. Olha lá o salão de segurança. Tá certo, né? Falta um leizinho, uma criativa. Mas ainda, né? Olha para ele, olha para ela. E diga assim: o cenário já está preparado. Agora ele vai mandar te chamar. Agora olha para ele e diga: você está preparado? Porque Deus te chama para escrever uma nova história para você. Aleluia! Um novo tempo. Deus só quer o teu bem. Deus quer mudar a tua história, a tua vida, a tua trajetória. Deus quer escrever uma nova história para a tua casa, para a tua família. Deus quer alegria, que a alegria reine dentro do seu lar. Deus não quer que você viva de aparência. Deus não quer que você viva de máscara. Deus não quer que você viva para cima e para baixo que nem um bichão, que nem um doidão, respeitado não. Deus tem obras maiores para você. Deus vai te usar. Deus vai restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família, e vai te usar como instrumento de bênção na vida de alguém que precisa. Se tem alguém que acredita nessa palavra, não olha para ele.
Enquanto os meninos vão louvar, eu quero perguntar nessa noite se tem alguém para aceitar Jesus. E eu sei que tem alguém para aceitar Jesus aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente do Senhor.